E aí, pessoal, muito bom dia, tudo bem com vocês, gente? Que Deus possa estar abençoando você, possa estar abençoando a nossa família no dia de hoje. E hoje é um dia muito especial, porque hoje nós vamos estar falando sobre aquele que tanto nos apavora, nos dá tanto medo, nos causa tanta aflição, que é o sofrimento, o mistério do sofrimento. Bom dia, Tiago. Muito obrigada a todos que estão chegando aqui, irmãos católicos, irmãos evangélicos e você que quer saber mais sobre a fé cristã. Nós estamos aqui hoje para fazer a leitura do Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre aquele mistério, que é o mistério do sofrimento, que muitas das vezes a gente não entende porque o justo sofre, porque o injusto às vezes a gente não vê sofrer. E você aí pode estar com uma dor muito grande, pode estar com um sofrimento te atormentando. E é o mistério do sofrimento que a gente vai ler hoje no Evangelho de São João. Vamos entender mais sobre o mistério do sofrimento, conhecendo mais o mistério do sofrimento da mãe de Jesus. Hoje o nosso dia, ele é em memória a Virgem das Dores. E vamos ao Evangelho de João 19, do 25 ao 27. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Junto à cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para casa. Imaginem só, pessoal. Jesus foi concebido pela ação do Espírito Santo. Maria recebeu promessas. E a gente fala das 7 dores de Maria, que começou desde quando Simeão falou no templo com ela que uma espada de dor transpassaria a sua alma. Então a mulher que foi escolhida para ser a mãe do Salvador estava lá, de joelhos ao pé da cruz, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe. Sua mãe estava lá, aos pés da cruz, tantas promessas, tantos milagres, e de repente Jesus morrendo aos pés da cruz, sendo o sofrimento de Jesus não tem nada. A gente vai falar mais sobre isso, sobre o sofrimento de Jesus nas próximas. Eu vou trazer alguns materiais pra gente ler aqui, mas não tem ninguém que sofreu na história tanto quanto Jesus. E ainda naquela cruz, ainda pedia para que fossem perdoados aqueles que estavam ali o castigando. E aquela mulher vendo tanto sofrimento. Jesus olha para ela e se preocupa. Ainda quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava disse a sua mãe: Mulher, eis aí o seu filho, se preocupando com sua mãe. E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E quando Jesus faz essa entrega da mãe dele a João, também mostra a preocupação dele conosco, que somos os irmãos dele. Também coloca Maria como a nossa mãe e nossa intercessora. E que nesse dia, se você está passando por um sofrimento muito grande, por um medo, a nossa sociedade toda está com muito medo, está muito preocupada, está muito aflita pelo que está por vir para acontecer com o nosso país, os problemas que você tem na sua casa, os medos que você tem, que você possa ter a certeza de que existe uma mãe que intercede por você, que possamos acreditar que Maria, a preocupação que Jesus tinha com ela, e ela vendo todo aquele sofrimento, a mãe de Jesus sofreu. Uma espada de dor transpassava. Imagine você que é pai, você que é mãe, ver o teu filho sofrendo tanto. E Jesus, que é Deus, sofreu tanto. A mãe dele, pensar numa mãe sofrendo tanto, vendo aquela cena deplorável. A pessoa que mais sofreu nessa terra foi Jesus Cristo, foi extremamente humilhado. Os judeus não acreditam até hoje em que Jesus veio ao mundo, que Jesus é o Salvador, porque
A morte de cruz é extremamente humilhante para um judeu. A morte de cruz era dada às piores pessoas da humanidade. Então, é inaceitável até hoje para o judeu que um Deus pudesse sofrer tanto. E nós acreditamos que Jesus é Deus e Jesus se deu naquela cruz por nós. Então, o mistério do sofrimento, se você hoje está em sofrimento, se você hoje está aí aflito no seu coração, lembre-se da cruz de Jesus. Jesus também sofreu. E tinha uma mãe vendo aquilo tudo. E imagina a dor de quando Jesus de fato morreu, quando ele foi retirado da cruz, ter sido colocado no colo da mãe. É muita dor, gente. Mas Jesus venceu. E hoje a gente tem uma mãe que intercede por nós, Maria. E temos Jesus no meio de nós, sempre a nos ouvir, a nos guardar, a nos proteger. Então, o mistério do sofrimento é um mistério de fato, mas o mais importante é saber que Jesus naquela cruz, na dor dele, se preocupava com a gente, se preocupava com o discípulo dele, se preocupa contigo também. Então, que Deus possa estar te abençoando, guardando a sua vida. E lembre-se sempre de que você não sofre sozinho. Deus tem um plano para cada dor, para cada sofrimento, para amadurecer a nossa vida, a nossa família, o nosso coração, e de tudo Ele tem um propósito. Então não se preocupe, não se pergunte para que sofrer, por que sofrer, mas sim o para quê. Vamos entender e falar com Deus que está aí pertinho de você, te acompanha durante todo o dia. Faça o exercício de estar falando com o Senhor a cada momento do teu dia. E nós ainda vamos ler hoje, e vamos ler ainda agora, a segunda carta de Timóteo, do 22 ao 26, um recado para você hoje, nessa nossa semana que está só começando, gente, já está acabando o ano. A gente precisa ter a força, revigorar, que Deus aumente a nossa fé e a nossa esperança. Vamos então a 2 Timóteo 2, do 22 ao 26. Recado para hoje. Foge das paixões da mocidade. Busca com empenho a justiça, a fé, a caridade, a paz, com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Rejeita as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. Não convém a um servo do Senhor altercar, bem ao contrário, seja ele condescendente com todos, capaz de ensinar, paciente em suportar os males. É com brandura que deve corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade, e voltem a si, uma vez livres dos laços do demônio, que os mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. Bom, gente, vamos lembrar então que Jesus mandou, qual foi a ordem de Jesus? Amar os inimigos e rezar pelos que vos perseguem. Então, ainda em meio ao nosso sofrimento, aos nossos desafios do dia a dia, o Senhor nos manda amar os nossos inimigos e rezar pelos que vos perseguem. E aqui Jesus fala, quando fala dos adversários, né, que a gente possa, com brandura, corrigi-los na esperança de que voltem ao arrependimento. É isso que a gente quer que essa alma seja levada para junto de Deus. Então não nos convém fazer mais contendas. E Jesus pede aqui, tenha empenho na justiça, na fé, na caridade, na paz. É isso que ele espera de nós. E fugirmos das paixões da mocidade. Então, Jesus pede hoje o amadurecimento. Então, para a gente cuidar das nossas ações, justiça, fé, caridade, a pureza de coração, rejeitar as discussões tolas e absurdas e sermos pacientes, capazes de ensinar, pacientes em suportar os males e brandura para corrigir os adversários, porque a gente quer que eles cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade e voltem a si, uma vez livres dos laços do demônio, que os mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. Uma vez que quem está
agindo como nosso adversário, quem te calunia, quem te persegue, quem faz o mal, quem está aí nas frentes da liderança das condutas que não agradam a Deus, ele está podre por dentro. Só quem faz o mal é quem não está na presença da luz. E quem está no escuro, quem está nas trevas, quem está cheio de maldade, só pode demonstrar maldade nas suas ações. Talvez pode até tentar passar ali uma cera, dar uma disfarçada, mas no final das contas, o que vai representar as suas ações são sempre a maldade. Então aquela pessoa não está com Deus. Quem faz uma maldade é porque não está na presença de Deus. E Jesus fala aqui como que é pra gente fazer. Ter brandura para corrigir. Orar por ele, amar os vossos inimigos, rezar pelos que vos perseguem. Porque o que a gente quer é que eles cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. E que voltem a si, uma vez livres dos laços do demônio que os mantém cativos. Isso aí é uma ação do demônio na vida dessa pessoa. Ela não está em Deus. Se não está em Deus, está no demônio. Só tem dois lados, só tem dois polos. Não tem meio termo, morno, eu te vomito. Não existe um meio termo. Na verdade, se pensar que está em cima do muro, já está do outro lado. Porque não tem muro na presença de Jesus. Ou está com ele ou não está. E se não está sendo mantido como cativo do demônio e submetido aos seus caprichos. Então, que assim você possa ter essa consciência. Quando vê alguém, vê uma notícia no jornal, quando se lembrar e te doer a ação de alguém, lembre-se, essa pessoa não tem Deus. E que Deus possa ter misericórdia, porque o que Ele pede é que para rezarmos e pedirmos pelos que nos perseguem. E dessa forma, que Deus possa estar abençoando o seu dia, a nossa semana, que Deus nos guarde, nos proteja e guarde a tua vida, que o Divino Espírito Santo possa estar te iluminando nesse dia. Um abençoado dia para todos vocês, que o Divino Espírito Santo possa nos guardar, nos proteger e nos dar força e sabedoria, confiando que sempre tem um Deus que te ama, que sofreu por você. E se nós tivermos que sofrer nesse mundo, na certeza de que Ele está com a gente, que em breve nós vamos todos nos encontrar na paz de Jesus. Bom dia para você, que Ele te abençoe.